Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Leandro Silva, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar vocês como desenhar textura de pele. Vai ser a textura desse desenho aqui, tá? Não será o rosto completo, mas vai ser um conteúdo muito completo. Então você que tem dificuldade em textura de pele, fica até o final para você não perder nenhum detalhe desse vídeo. Mas antes de começar o conteúdo aqui, quero pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, porque o seu like, seu joinha é muito importante aqui pro canal, beleza? E você que é novo, seja muito bem-vindo aqui ao canal de desenhos realistas. Toda semana tem conteúdo aqui novo sobre dicas, ensinando tudo sobre desenho realista. Então, para você não perder nada, se inscreva no canal e ative as notificações também para você sempre ser avisado e não ficar de fora de nenhum conteúdo. Então, sem mais enrolação, galera, vamos aí pro conteúdo de hoje. Bom, pessoal, para iniciar, a gente vai aplicar camadas de grafite, primeiramente começando com HB, tá? Então vai ter aqui uma construção de camadas até chegar no tom ideal, claro, preservando aqui a área de brilho do rosto. Se tiver um brilho muito forte, a gente deixa aquela parte branca da folha. Mas quando não é tão forte assim o brilho, a gente já dá uma esfumaçada ali com papel higiênico, passa de leve em cima. Então aqui vai ser um processo um pouquinho acelerado, só que por causa da parte do sombreamento. Quando chegar na textura aqui, de fato, eu vou explicando aqui a vocês. Lembrando que são camadas de grafite, construção aqui de camadas. E vai esfumaçando, passando papel higiênico, pincel, construindo, para assim depois começar a textura, os detalhes e tudo mais. Beleza? Aqui a gente começa a fazer vários pontinhos, bolinhas, tá? Com essa borracha elétrica, que são aqui as bolinhas de brilho abaixo do olho. E para complementar, a gente vem fazendo com um lápis bem pontudo aqui. Esse aqui é o 2H. A gente vai fazendo tipo uma linha em volta dessa bolinha. Muitas das vezes não é uma linha circulando toda essa bolinha. Às vezes é só ali um formato de C ou de U, né, que vai apontado para cima. Sempre observando, galera, referência para cada detalhe que você for fazer
fazer o máximo parecido com a referência, tranquilo? Aqui basicamente, embaixo do olho, basicamente são esses detalhes assim. Às vezes tem umas listras, umas linhas que a gente faz com a borracha. Aqui, no caso aqui começo a fazer os cílios para complementar mais essa área. É importante primeiro fazer essa parte de baixo, sombreado, efeitos aqui de texturas. E os cílios você deixa para o final, que foi o caso aqui agora. Que aí os cílios você já faz e não precisa mexer mais. Agora eu vou fazendo várias listrinhas com a caneta borracha. Eu vou deixar a referência aqui, um pedaço dessa parte da referência na tela para vocês verem e comparando os detalhes que eu estou fazendo, tá? Sempre importante manter também a caneta borracha bem afiada, ela cortada, chanfrada, né? Que a gente consegue fazer esses detalhes. Fazer aqui também com mais uns pontinhos com a borracha elétrica, né? Muito cuidado para encostar ela na folha, tá? Porque tem que ser bem pequenininho. Se você vier sem cuidado ou colocando muito peso, você faz um pontinho muito grande. E com a borracha a gente vem fazendo esses detalhes assim, ó. Muito cuidado, ó. Percebe? No início você não vai ver muito resultado, às vezes você não vai entender muito, vai parecer que tá feio, só que fique tranquilo. A textura é uma série de detalhes, é uma construção, né? São camadas de detalhes. No caso tem a camada de grafite, né, que deixa o tom ideal, e a textura também são camadas, só que camadas de detalhes. São várias séries de detalhes que você vai fazendo aos poucos. Não é somente uma coisinha que você faz que já está pronta a textura, tá bom? Percebe que eu passei o papel higiênico de leve para que eu vou refazer um pouquinho melhor esses detalhes aqui com a borracha. Novamente borracha elétrica. Novamente aqui, ó, fazendo essas linhas. Com a parte afiada da borracha. A gente faz essas linhas aqui, porque depois ela vai ser, eu vou dizer assim, sublinhada, né? Porque a gente vai vir com lápis fazendo o mesmo processo de linhas, só que bem rente a essa linha, que a gente vai dar um volume e profundidade nesse detalhe. Lembrando também outra coisa muito importante, é que cada rosto tem um tipo de textura, tá? Cada rosto tem, né, seus detalhes diferentes. Tem poros que aparecem muito mais, tem poros que aparecem um pouco menos. Então não tem um padrão, tá? A textura. Claro que tem a técnica correta para você fazer, mas os rostos aí variam muito os tipos de textura. Esse rosto aqui do Cristiano Ronaldo, os poros dele não são tão abertos assim. Você percebe na parte que chegar aqui da bochecha, não vão ser aqueles um monte de poros abertos, tá? Vão ser poucos. A gente começa a dar uns batidinhos com a borracha, encostar ela na folha, fazendo esses pontinhos. Não necessariamente precisa sempre vir com a borracha elétrica. Você pode ir fazendo assim, igual eu tô fazendo agora, com a caneta borracha. Essa área aqui do rosto tem umas bolinhas mesmo, se você observar na referência, até mesmo
Uma coisa que eu gosto muito de fazer é olhar no espelho. Parece ser meio bobo, né? Mas é muito interessante isso, você olhar no espelho e ver a textura do seu rosto. A gente que é desenhista, a gente começa a observar outras coisas assim, textura do rosto. Então é importante você ver que nessa área tem umas bolinhas. Porque fazendo isso, até mesmo olhando no espelho, observar a textura do seu rosto, você consegue perceber melhor os detalhes e se acostumar e saber em cada área do rosto como é feito, como é o detalhe, né? Aí aqui, ó, percebe com lápis, nessas bolinhas que eu fiz, a gente vem meio que sublinhando ela, mas fazendo esse efeito aqui, ó, não fecha totalmente a bolinha, a gente só vem fazendo um tracinho nessa direção aqui, ó. Que a gente consegue dar volume e profundidade a esse detalhe. Porque somente ele branco ali fica estranho, a gente tem que sempre detalhar mais. A gente vai fazendo isso, esse padrão aqui ao decorrer do desenho aqui. E vamos de mais pontinhos. Sempre afiado e detalhando mais esses pontinhos. Não venha com lápis escuro, tá? Que senão a gente vai deixar muito carregada essa textura. Aqui eu venho trabalhando com lápis 2H, é sempre importante nas áreas claras trabalhar com lápis 2H, no máximo HB. E na área de sombra, sim, você pode optar por lápis 4B, às vezes 6B, né? Até 2B, né? Mas aí nas regiões claras é sempre o HB, não, é sempre o 2H e o HB no máximo. Tá vendo agora? Vem fazendo essas linhas ao lado das linhas que eu fiz com a borracha. Aí a gente vai avançar aqui agora pro restante aqui dessa parte do rosto. Não será o rosto completo, como eu falei no início do vídeo, mas já é um conteúdo que você vai absorver bastante aí. Ó, percebe agora eu venho dando as batidas com o lápis, sempre complementando mais e mais. Aqui são algumas pintinhas que tem no rosto dele, né? Eu encostei o lápis, tá vendo? Agora eu venho batendo o esfuminho para suavizar esse ponto. Prosseguindo, fazendo mais pontinhos aqui, ó. Como se fosse uma bolinha no rosto dele. Aí vamos continuando batendo a borracha, começando a fazer alguns poros já, né? Onde a gente vai bater a borracha e depois fazer o acabamento com lápis. Percebe? Bate a borracha e a gente vem fazendo acabamento com lápis aqui, ó. Nesse lado. Agora eu faço do lado direito do detalhe com a borracha, do detalhe da borracha, né? Ainda com lápis HB. E outra coisa que vocês perceberam que o rosto dele foi tudo preenchido com camada de HB, 2B. Não tem aqui um brilho assim muito forte, uma parte do rosto dele que tá
um volume muito forte. Ó, com HB vamos fazer alguns detalhes dessa forma. Agora eu venho fazendo uns detalhes com a lápis borracha, que também ajuda muito. Vendo batidas com a borracha. Vou preenchendo. Ó, mais um pontinho, como se fosse a pinta do rosto dele, né? Dessa vez com lápis 2B. E fazendo umas marcações no rosto, mas sem apertar o lápis, a gente consegue fazer alguns detalhezinhos. O mesmo processo, onde eu fiz aquela pinta, venho com o chuminho encostando para suavizar. Mais detalhes com a borracha. Percebe, galera, que nessa etapa aqui do rosto, a gente vai sempre ir alternando borracha, lápis, esfuminho, vai construindo várias camadas de detalhes. Mais uma vez com o lápis, ó. Fazendo os pontinhos assim, ó. Nesse lado do rosto vai ter alguns carocinhos aqui que na referência aparece. Não é círculo, né? A gente vai fazer uma voltinha assim, como se fosse a letra C, né? E depois a gente vai fazer com a borracha e vocês vão entender ao decorrer do desenho aqui, ó. Ó, auxílio da borracha limpa-tipos, também batendo, fazendo uns pontinhos que a gente não tira muito. Ó, começa aqui a fazer agora os carocinhos que eu falei. Uma voltinha assim com lápis, como se fosse a letra C. E uma batidinha com a borracha. Tá vendo que vai formando ali como se fosse um carocinho no rosto. Mas também nada muito forte, muito aparente. Novamente fazendo os detalhes com lápis borracha. A gente vai repetindo esse processo aqui, várias coisas. A gente vai repetindo de várias formas. Vou dar uma avançada aqui agora, galera. Senão fica muito extensa essa videoaula aqui. Se vocês quiserem outras partes desse desenho, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês. Percebe que eu sombreei agora o rosto todo, fiz mais alguns detalhes. Alguns detalhes são repetições. E aqui você já percebe já os carocinhos que eu falei nessa região do rosto aqui do canto. E sempre importante, igual eu falei no início, sombrear primeiro, deixar no tom da referência para depois fazer os detalhes. Que aí eles ficam
Que aí eles aparecem, começam e você não precisa ficar retocando ali aquela área. Aqui eu já uso um lápis 2B, tá vendo? Vou preenchendo aqui, tá? Primeiro eu bati a borracha, ó, igual eu tô fazendo aqui agora, eu bato a borracha. Faço o pontinho. E a gente vem com o lápis fazendo isso aqui, ó. Vai dar essa forma de carocinho no rosto. Pode suavizar com o esfuminho aqui nesse lado, para não ficar também um traço muito forte. Eu passo de leve o esfuminho por cima, percebeu? Que aí a gente dá uma escurecida também de leve. A gente vai repetindo, ó, batendo a borracha. Vem também alternando entre essa borracha limpa-tipos, ou lápis borracha, ou a caneta borracha. A caneta borracha eu faço em mais detalhes que sejam mais precisos, assim, ou sejam mais claros. Tá vendo? Esse movimento com a borracha limpa-tipos. Nas batidas, porque a limpa-tipos ela não tira totalmente o grafite. Ela vai só dando aquele efeito, aquela clareada de leve. Me preparando, fazendo todos esses pontos. Que a gente vem com o lápis no acabamento. Ó, percebe que o lápis de borracha batendo mais, clareando mais alguns pontos. Quando eu quero um ponto muito mais claro, eu vou encostando ali o lápis ou a caneta borracha até ficar bem branquinho. Ó, eu fiz o carocinho aqui, fiz o acabamento com o lápis. E é sempre isso, galera. Quando é um ponto, um detalhe muito claro, aí é o lápis 2H. Quando é um ponto que você está vendo ali, um detalhe, é um poro, de repente, ou um caroço que seja muito marcado, aí sim a gente pode vir um pouquinho, colocando um pouquinho mais de peso na mão. Percebe aqui que eu estou fazendo detalhes, mas eu não estou colocando peso no lápis.
Ó, pode perceber, galera, que primeiro eu marquei vários pontos com lápis, borracha, e depois eu vim com lápis fazendo o acabamento nessas bolinhas. Vamos continuar aqui nesse rosto. Bater agora caneta borracha para fazer mais poros. Vem fazendo pontinhos, tá vendo? Pontinhos mais claros, onde a gente consegue fazer um poro um pouquinho mais forte. Agora meio esquema, vamos fazendo aqui o acabamento com lápis, ó. Lápis HB dessa vez, pra gente fazer aquele poro ficar mais aparente. Mas não é apertando o lápis, galera, a gente vem encostando ele, fazendo bem suave, senão a gente deixa muito carregada a textura. Aí esse lápis que você está vendo aí é o 2H novamente, que a gente vem fazendo detalhes um pouco mais claros. E com essa ponta afiada a gente consegue fazer com mais precisão. A gente vai prosseguindo, galera, sempre observando a referência, fazendo detalhes, mas sempre com essa ideia que eu passei para vocês aí, com essa técnica. Para fazer um poro é muito simples, dessa forma aí. Depois que você pega esse macete, a textura fica mais fácil. É claro que o complicado é você observar, conseguir reproduzir, mas quando você pega realmente como que é feito, aí fica mais fácil. Dado já, porque você já sabe fazer, mas aí agora você tem que treinar a sua observação, treinar a sua paciência de observar os detalhes, querer fazer os detalhes iguais, que muitas das vezes é muito fácil pegar um desenho e pular um monte de detalhe. Quando você consegue aplicar mais paciência no seu desenho, você consegue deixar ele muito mais bonito, fazendo mais detalhes, e assim vai evoluindo aos poucos, porque a evolução não vem assim de uma hora para outra. E é sempre importante buscar referências de altíssima qualidade, tá? Quando você dá zoom, ela não embaça de jeito nenhum, você consegue ver bem pertinho cada textura, assim facilita mais o seu trabalho. Você consegue capturar mais detalhes, observar mais detalhes ainda. Aqui, prosseguindo nessa parte onde tem os carocinhos no rosto, que na referência está um pouquinho desfocado, as laterais do rosto dele. O foco maior está no meio do rosto dele. Acompanhando aí, galera, os ajustes finais, ó, detalhes finais com lápis, mesmo processo sempre. Detalhes finais aí com pontinhos, detalhes com lápis, pontinhos com a borracha elétrica. E vai curtindo o processo final aí. E comenta aí embaixo do vídeo se você quer outras partes aí desse desenho. Porque esse aqui é só o começo, essa partezinha do rosto dele. E se você gostou do tipo de conteúdo, se tá te ajudando de alguma forma, não esqueça de deixar aquele like aí, tá? Então é isso aí, galera, esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e deixe um comentário também dizendo o que achou, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, e deixe um comentário também dizendo se vocês querem mais conteúdos como esse de textura de pele, que eu estarei trazendo com certeza, beleza? Então muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até um próximo vídeo.